Estamos falando aqui do município de Guabiju. Aqui é a Pitaias Guabe, é o meu pomar de pitaias. Tenho 1,2 hectares aqui atrás. Dá 1000 palanques com pitaias. Cada palanque tem em média de 2 a 3 mudas de pitaia. Eu produzo pitaia do tipo a roxa do Pará e a branca comum. O pomar ele está entrando agora para o 4º para 5º ano. No primeiro ano e no segundo não produz praticamente nada. A partir do 3º ano se começa a ter uma produção pequena, mas tem. A partir do 4º e 5º ano daí tem a produção de escoamento. Atualmente eu comercializo na região e quando eu produzo uma alta quantidade eu dou uma escoada para a mesma empresa que me vendeu as mudas, é a que garante escoamento. Eles são empresas que distribuem para grandes redes de mercados da região metropolitana, então eles me garantem esse escoamento. Conheci pitaia com uma conversa com um amigo sobre alta lucratividade em pouco espaço. Eu, como vindo da cidade, eu era de Porto Alegre, acabei morando aqui no interior. Nós temos um espaço aqui que são de 4 hectares e como investir em soja, milho, esse tipo de grãos não daria para uma propriedade tão pequena, eu acabei investindo em pitaias, pensando no futuro em questão de alimentação saudável. Em frutos, pelo que eu conheço, a pitaia é o fruto que traz mais benefícios à saúde. Em modo geral, para tudo que é tipo de doença, tem gente que usa ela como recursos, como se fosse quase um remédio, na questão nutritiva, na questão para melhoramento de qualquer doença ou alguma coisa que eventualmente possa ter, de precaução, daí se consome pitaia. Aqui na nossa região, a pitaia ela começa a produzir final de dezembro e vai, a princípio, até o início de maio. Aqui no pomar ela teve um atraso esse ano por questão do clima, de muita chuva. Por exemplo, ela dá mais ou menos um ciclo de 20 dias, 25 dias, ela tem uma grande florada que dá uma grande colheita consequentemente. O que aconteceu? De dezembro até aqui já foram 3 floradas grandes, não tão grandes quanto essa última, mas o que aconteceu? Teve a chuva que me dificultou na hora de polinizar e fazer o cruzamento. Por exemplo, agora nessa semana teve 2, 3 noites de muita chuva, eu não consegui fazer o cruzamento e vou perder uma dessas grandes floradas. Essas flores que estão aqui atrás, por exemplo, vão tudo abortar consequentemente por causa da questão do clima. Como você pode ver, aqui na planta, no cladódio, que é o nome certo do galho da pitaia, são vários espinhos. Cada espinho é uma gema. E nessas gemas aqui, se é na época de floração, que nem agora que começa em dezembro, ela dá uma flor que consequentemente isso vai gerar o fruto. Ela, por exemplo, aqui já temos frutos que estão num ciclo final. Diria que semana que vem já começa a colher essa leva. Ali no fundo tem outras que foi uma floração recente. Então cada gema produz, na época de floração, produz uma flor. Agora, se é na época de inverno, cada gema dessas bota um galho novo. Então, é uma das manutenções que se existe na plantação, é tu ter que estar podando os galhos, porque se ocupar todas as gemas, futuramente, óbvio, que não vai nascer flores, né? Então, e tu tem que controlar também, para não, que ela é uma planta que precisa de muito de sol, de muita luz, então tu tem que ter esse controle no pomar. Pitaia é uma planta que ela tem que ter um cuidado bastante rigoroso aqui na nossa região por causa da questão do frio, questão de geada, porque qualquer geada pode matar a planta. Então, no primeiro ano a gente usava um sistema de cobrir elas com bag, e com o tempo o bag vai se deteriorando e vai danificando a planta por causa da questão do vento, vai quebrando os galhos. Então eu comecei a trabalhar com um sistema de aspersão que tem aqui, que congela a planta com a água do reservatório, forma uma película de gelo que é estilo iglu. Então a planta fica por dentro
ela fica envolvida por uma camada de gelo que ela fica protegida ali, estagnada em 0 graus. Então fora pode chegar, que nem já chegou no inverno aqui, chegou a -7, e a planta fica estagnada em 0 graus ali. Questão da própria água, que fica a noite toda ligada com os aspersores rolando, a própria água do aspersor que descongela, não é o sol. Então o sol nasce ali e se não tem esse sistema ele dá o choque térmico, mas como tem esse sistema é a própria água do aspersor que descongela a planta. Aqui no pomar eu tenho 2 tipos de pitaias, né? A vermelha e da branca. Aqui, por exemplo, é a vermelha roxa do Pará, que eles chamam. Aqui está no ciclo de abertura de flor, ó. Ela vai abrir essa noite, essas duas aqui vão abrir essa noite. Então eu tenho que fazer o cruzamento para fertilizar ela exatamente nessa noite. Agora ela vai abrir por umas 8 horas da noite e ela vai se fechar amanhã por umas 9 da manhã, 10 horas da manhã. E não vai se abrir mais. Então eu vou ter que nesse meio tempo pegar o pólen dela, passar para outra, porque essa daqui é autofértil, ela não vai precisar do pólen da outra, mas eu tenho que usar o pólen dela para fertilizar a branca. Então, e eu só tenho esse tempo enquanto ela está aberta, porque depois que ela se fechar, vai acabar o ciclo, ou ela aborta ou ela fertiliza. Questão da produção, no primeiro ano do pomar, no primeiro ano de colheita, que eu quero dizer, por exemplo, eu colhi cerca de 800 quilos, tá? Agora, o ano passado, por exemplo, eu já colhi 5.000 quilos, um pouquinho mais, e foi vendido praticamente quase tudo aqui. Esse ano é para chegar mais ou menos a uns 10.000 quilos, e ele vai crescendo até chegar ao 5º ano, que é o adulto de um pomar. Um pomar em condições ideais, que nem que eu digo condições ideais, aqui no clima ideal, né? Que nem aqui na nossa região não é o clima ideal para um cactus. Mas em condições ideais ele produz em média de 25.000 quilos por hectare. Aqui eu tenho 1,2 hectares. Eu espero que, sabendo que não é as condições ideais, que a gente atinja ali a uns 18.000 quilos a 20.000 quilos um pomar na fase adulta. Ou seja, quando ele estiver lá pelo 5º ano, tudo estabelecido. Eu acho que esse ano a gente vai colher cerca de 8.000 a 10.000 quilos, pensando baixo. Porque, que nem já aconteceu 2 problemas, por causa da chuva, perdemos 2 floradas grandes. Vai ter mais umas 3, 4 floradas até maio, que é quando ela ainda vai ter a colheita. Então, se o clima ajudar, a gente pretende bater essas metas.